É muito poderoso. Mas hoje vamos começar no verso 10, onde Paulo diz: finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor. Isso é muito interessante para mim. Paulo começar esse texto inteiro sobre armas espirituais, sobre batalha espiritual, com o assunto força espiritual. Por que ele começa com o assunto força espiritual? Quando vamos ao verso 11, ele vai nos dizer para vestir toda a armadura de Deus. Toda a armadura é a palavra grega panóplia. Hoplos é a palavra para armadura. A palavra pan significa toda. Então, quando juntamos as duas palavras, significa toda a armadura e descreve toda a armadura carregada por um soldado romano, que continha basicamente 7 peças nela. Primeiramente, o cinturão, que vamos ver ao avançarmos em nosso ensino. Segundo, havia a couraça. Depois da couraça havia os calçados que iam dos joelhos aos calcanhares, cobriam os pés e iam dos joelhos aos calcanhares, chamados grevas. Os sapatos eram cobertos com couro e metal, tinham espinhos embaixo, eram sapatos muito agressivos, e é interessante que Paulo os chama de calçados da paz. Mas então havia o escudo. Depois do escudo havia o capacete, então a espada, e finalmente havia uma lança. Quando se coloca tudo isso junto e se analisa quanto pesava, estas peças da armadura de um soldado médio romano pesavam aproximadamente de 30 a 35 quilos. 30 a 35 quilos. Vamos ficar com 35 por enquanto. 35 quilos de armadura. Agora imagine você marchando, lutando no campo de batalha, carregando 35 quilos de armadura. Você tem que ser um indivíduo que se exercita e é muito musculoso. Um homem fraco não consegue operar esse tipo de armadura. Mas, somado a tudo isso, o soldado romano carregava uma mochila, e a mochila pesava aproximadamente 10 quilos. Paulo se refere a essa mochila em Gálatas capítulo 6, verso 5, quando ele nos escreve sobre dar dízimos e ofertas, ele diz que cada homem deverá levar seu próprio fardo. Esta palavra fardo vem da palavra grega que exatamente descreve essa mochila de um soldado romano. Nesse verso em particular, Gálatas 6, verso 5, Paulo a usa no contexto de dar ofertas, dízimos e ofertas especiais. E ele diz que cada homem tem sua própria responsabilidade. Você não pode esperar que outra pessoa carregue a sua responsabilidade. Como era esperado que cada soldado carregasse o seu próprio peso, é esperado de nós que financeiramente carreguemos nosso próprio peso para a obra de Deus. Mas havia uma mochila que normalmente pesava cerca de 10 quilos. Então, se colocarmos junto toda a armadura e a mochila que o soldado romano carregava, dava cerca de 40 ou 45 quilos de peso. Então, imagine se agora eu colocasse sobre você de 40 a 45 quilos extras e te pedisse para correr num campo. Você conseguiria? Você conseguiria sequer levantar da cadeira e andar pela sala? Isto é muito peso. E você só consegue manusear esse tipo de peso se você é forte. E Paulo sabia disso. Então, antes mesmo de Paulo entrar no assunto da armadura, que era muito pesada e muito necessária, ele começa com o assunto da força, porque não podemos operar a armadura espiritual a não ser que tenhamos o poder de Deus operando em nossa vida.